Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Vamos continuar então de onde a gente parou na última vez. Desapego, Vairagya, não significa deixar tudo neste mundo, retirar-se para a floresta e fazer severas penitências, tapas. Agora surge a pergunta: o que é penitência, tapas? Colocar sua cabeça para baixo e erguer seus pés para o alto? Não, não. Esse é um tipo de exercício chamado Sirshasana. Esses exercícios visam manter uma boa saúde, isso é tudo. Penitência, tapas, significa um anseio intenso pela divindade. É um estado de espírito em que não se pode suportar a separação de Deus em nenhum momento e lugar. Nessa penitência, tapas, não haverá as três qualidades, gunas. Todas as três qualidades de pureza, sattva, atividade, rajas e inércia, tamas, perdem sua identidade distinta e se fundem em uma única. Assim, é dito que penitência, tapas, é a fusão das três qualidades, gunas. É por isso que o fruto da penitência, tapa, phala, é a bem-aventurança desfrutada pela unidade das três qualidades, gunas. Um pequeno exemplo em nossa vida diária. Utilizamos eletricidade para diversos propósitos. Existe um ventilador com três pás. Quando ligamos o ventilador e as três pás giram em uníssono, recebemos uma rajada de vento que nos proporciona conforto. Da mesma forma, a bem-aventurança surge do uníssono das três qualidades, gunas. Nosso coração é como uma sala. As três qualidades, gunas, são as três lâminas do ventilador. Nosso intelecto é o interruptor. Nosso poder do Atma é a corrente. Nossa disciplina espiritual, sadhana, é o esforço para ligar essa chave. O ar que nos dá conforto é a bem-aventurança. Assim, nossa própria vida pode ser convertida em penitência, tapas. Mas o homem de hoje em dia não é capaz de desenvolver o seu poder de penitência, tapas shakti, e está apenas desenvolvendo a escuridão da ignorância, tamas. Quando o homem direciona sua visão para o mundo perecível, na Swara Jagat, ela se torna escuridão, tamas. Quando a mesma visão é direcionada para o Atma eterno, ela se torna penitência, tapas. Todos os poderes estão disponíveis no método de direcionar a mente. Vou reler. Desapego, vairagya, não significa deixar tudo neste mundo, retirar-se para a floresta e fazer severas penitências, tapas. Agora surge a pergunta: o que é penitência, tapas? Colocar sua cabeça para baixo e erguer seus pés para o alto? Não, não. Esse é um tipo de exercício chamado Shirshasana. Esses exercícios visam manter uma boa saúde, isso é tudo. Penitência, tapas, significa um anseio intenso pela divindade. É um estado de espírito em que não se pode suportar a separação de Deus em nenhum momento e lugar. Nessa penitência, tapas, não haverá as três qualidades, gunas. Todas as três qualidades de pureza, sattva, atividade, rajas e inércia, tamas, perdem sua identidade distinta e se fundem em uma única. Assim, é dito que penitência, tapas, é a fusão das três qualidades, gunas. É por isso que o fruto da penitência, tapa, phala,
é a bem-aventurança desfrutada pela unidade das três qualidades, gunas. Um pequeno exemplo em nossa vida diária. Utilizamos eletricidade para diversos propósitos. Existe um ventilador com três pás. Quando ligamos o ventilador e as três pás giram em uníssono, recebemos uma rajada de vento que nos proporciona conforto. Da mesma forma, a bem-aventurança surge do uníssono das três qualidades, gunas. Nosso coração é como uma sala. As três qualidades, gunas, são as três lâminas do ventilador. Nosso intelecto é o interruptor. Nosso poder do Atma é a corrente. Nossa disciplina espiritual, sadhana, é o esforço para ligar essa chave. O ar que nos dá conforto é a bem-aventurança. Assim, nossa própria vida pode ser convertida em penitência, tapas. Mas o homem de hoje em dia não é capaz de desenvolver o seu poder de penitência, tapas shakti, e está apenas desenvolvendo a escuridão da ignorância, tamas. Quando o homem direciona sua visão para o mundo perecível, na Swara Jagat, ela se torna escuridão, tamas. Quando a mesma visão é direcionada para o Atma eterno, ela se torna penitência, tapas. Todos os poderes estão disponíveis no método de direcionar a mente. Sairam. Sairam. É interessante essa definição, né, de tapas, né, de penitência que o Swami faz. Eu, pelo menos, estou vendo pela primeira vez dessa forma. A gente pensa que penitência é fazer, né, grandes sadhanas ou coisas similares, né? Na verdade, ele dá uma definição até bem simples, né? Ele diz que é a pessoa que não consegue ficar distante da divindade por nenhum momento, né? Acho isso bem interessante, porque essa palavra tapas, né, penitência, sempre me afugentou bastante. E, na realidade, acaba que é uma coisa que a gente até busca, né, naturalmente, quando a gente, quanto mais a gente, né, vai desenvolvendo, né, essa nossa busca espiritual, né, a gente acaba se tornando um pouco assim, né? Pelo menos eu já vejo que ficar muito focada no, no mundo acaba causando muita perturbação, estados de altos e baixos, né? De alegria e tristeza, e a gente já percebe quando a gente está focado
no nosso ser interno, né? A gente sente mais equilíbrio, mais paz, né? Mais bem-aventurança. Então, eu vejo que a, é, o sentido maior é estar mesmo o tempo todo em conexão com o divino, né? Com o Atma, tentar isso para a gente poder se movimentar nesse mundo sem ficar sofrendo tantos abalos, sem tanta confusão, né? E, e sofrimento, né? E sofrimento no sentido de estar assim, se identificando, né? Muito com o mundo, porque a gente é outra coisa, né? Aquela coisa que o Baba fala, estar no mundo sem ser do mundo, ou perceber que na realidade a gente está além de tudo isso, o mundo está em nós, não nós no mundo. Começar a perceber isso e aí a gente, quando a gente se desidentifica, está mais identificado com o ser real, a gente tende a saber se não, saber viver no mundo com muito mais alegria, né? E mais clareza, mais competência, mais fé, né? Mais autoconfiança, porque você sabe que a realidade é o divino, né? Tá lembrando isso o tempo todo é super importante. Então, acaba que quando a gente percebe qual é o caminho, a gente acaba buscando mesmo esse tipo de penitência, né? Como, no sentido de como o Swami identifica, de estar o tempo todo próximo ao divino. Não é negar o mundo no sentido da vida, né? De se retirar, ou como ele fala aí, né? Abandonar as coisas, não é por aí. É no sentido de desidentificação mesmo e identificação com o divino, né? O que é o propósito da nossa vida. Eu vejo assim, Sairam. Saira. É, Sababa, aqui no final, ele resume tudo isso que ele falou antes, né, nessa sentença aqui, né, direcionar a visão. Quando o homem direciona a sua visão para o mundo perecível, ela se torna escuridão. Quando a mesma visão é direcionada para o átomo eterno, ela se torna penitência. Todos os poderes estão disponíveis no método de direcionar a mente. Ou seja, quando ele fala direcionar a visão, é direcionar a mente. O que eu entendo disso é você conseguir ver Deus em todos, ver Deus em todas as coisas, né? Em todas as pessoas. Pelo menos fazer esse movimento, né? Então, na verdade, o que muda não é o seu aspecto externo, exterior, né? O que muda realmente é como você vê as coisas, sua visão, né? Isso aí, né? Sério, eu vou continuar então a leitura?
Eu tenho contado um pequeno exemplo aos estudantes. Uma porta é mantida fechada com uma fechadura. Se você colocar a chave na fechadura e virar para a direita, ela se abrirá. Mas se você girar a chave para a esquerda, ela se fechará. A fechadura é a mesma, a chave é a mesma. A única diferença é quanto a girar a chave. Da mesma forma, nosso coração é a fechadura e nossa chave, e nossa mente é a chave. Se voltarmos nossa mente para Deus, isso é liberação, moksha. Se voltarmos nossa mente para o mundo perecível, isso é escravidão, bandha. É por isso que se diz, é apenas a mente que se torna a causa de nossa liberação ou escravidão. Manaeva manushyanam karanam bandha mokshayoho. Portanto, desapego, vairagya, é considerado o esforço para concentrar nossa mente na divindade eterna, sem direcioná-la para o mundo perecível e impermanente. Vou reler. Eu tenho contado um pequeno exemplo aos estudantes. Uma porta é mantida fechada com uma fechadura. Se você colocar a chave na fechadura e virar para a direita, ela se abrirá. Mas se você girar a chave para a esquerda, ela fechará. A fechadura é a mesma, a chave é a mesma. A única diferença é quanto a girar a chave. Da mesma forma, nosso coração é a fechadura e nossa mente é a chave. Se voltarmos nossa mente para Deus, isso é liberação, moksha. Se voltarmos nossa mente para o mundo perecível, isso é escravidão, bandha. É por isso que se diz, é apenas a mente que se torna a causa de nossa liberação ou escravidão. Mana eva manushyanam karanam bandha mokshayoho. Portanto, desapego, vairagya, é considerado o esforço para concentrar nossa mente na divindade eterna, sem direcioná-la para o mundo perecível e impermanente. Sairam. Sairam. Que também, né, é muito interessante, né, ele dizer que desapego é o esforço para concentrar a mente na divindade e, né, a divindade eterna. É, isso, né, esse esforço que ele define como desapego, é bem interessante. Essa analogia da chave também, ela é muito clara, né, da gente perceber o que o Swami está querendo dizer, né, que a mente, quando ela se volta para o Atma, isso, né, é liberação, e quando ela se volta para o mundo, é escravidão. Então, a maneira como o Baba fala as coisas faz com que as coisas pareçam simples, mas só não é simples porque a nossa mente é complicada, né? A gente busca justamente o oposto, né? Quer dizer, a gente se esquece de fazer, né? Do que é essa nossa busca espiritual, e a gente se volta às vezes para várias coisas assim práticas, né, rituais, né, defender ideias de como a gente acha que deve ser as coisas, quando na realidade, né, como o Baba mesmo fala, Deus é simples, tudo mais é complicado. É, é simples, né, é buscar o tempo todo Deus, né? Buscar o tempo todo estar com a divindade, concentrar a mente, né, na verdade, concentrar a mente no divino. E aí é como até o Rubens falou ali anteriormente, quando a gente, se você, né, está o tempo todo concentrado no divino, ou buscando o divino, ou vendo o divino, você também vai ver
externamente o mundo como divino, como ele realmente é, né? Isso é uma coisa natural de quem vê o divino internamente, né? Busca o divino internamente. Então, externamente, todo o mundo será o divino, porque é a mente, né? A mente preenchida pelo divino, ela só vai ver tudo como divino, como manifestação da divindade, como presença da divindade, como dádivas, né? Tudo na vida é dádiva, tudo, toda a criação fica natural, começa mesmo por essa busca incessante por Deus. Sairão. O Sairam. Achei que aqui ele fala, quando ele fala da mente, a chave, o coração, a fechadura, né? Então, depende da mente. Se abrir essa fechadura do coração, eu tive a impressão que ele está mostrando para a gente o quanto é importante, né, a mente está funcionando direito, né, tá indo para o lugar certo. E que a mente é o degrau anterior ao degrau do coração, porque eu preciso da mente girar para o lado certo para eu poder abrir essa fechadura do coração. Né? Eu achei interessante isso, que às vezes a gente pode achar que, enfim, que tem que sentir o negócio, né? Mas também tá muito voltado na mente, porque esse sentir não é um sentir comandado pela mente. A mente ela só serve para destravar esse sentimento, né? Então, a tendência, às vezes, de você querer, por exemplo, né, eu não vou ficar com raiva. E aí você fica muito no mental, não posso ficar com raiva disso, porque isso, por causa aquilo, né? Não, eu tenho que agir amorosamente, porque isso, porque aquilo, não vai funcionar porque você está ainda performando externo, né? Você ainda não destravou esse coração, está muito ainda no mental. E está no mental para o mundo, porque às vezes fica performando, porque fica fazendo um papel, uma personagem que você às vezes quer até vender para você mesma ou para o outro, né? Para o externo. Eu achei interessante isso, porque é importante a gente primeiro voltar à nossa mente, para aí sim destravar esse sentimento, esse sentir, talvez, eu estou falando sentir porque foi o que eu entendi, né, em relação ao coração. Mas esse sentir, essa pleno, né, sem esse filtro mental. Eu devo gostar disso, eu não devo gostar daquilo. Eu devo sentir assim, eu não devo. Acho que o Sai Baba está a todo momento querendo que a gente faça bom uso da mente e que a gente abra a mão, né, de tentar entender as coisas, né, com a nossa cabeça e tentar entender com algo mais profundo do que a nossa mente, porque ela não é ela que vai nos dar as explicações que a gente, como devotos, como buscadores espirituais, que nós estamos querendo. Não é através da mente, né? É através de algo mais profundo do que a mente. Então, a mente é só a mesma chave. Então, é importante a gente usar essa chave, né? E não continuar girando ela para o lado errado. Não sai, não.
Sairá. Eu vou prosseguir. Devemos cultivar um desapego intenso. Não devemos adiar a prática espiritual, sadhana, dizendo, da próxima vez, da próxima vez. Quando queremos ir a uma festa de casamento, nós guardamos 2 dotes e 2 camisas ou 2 saris com blusas em uma mala e nos preparamos. Se quisermos ir a um cinema, nós colocamos 5 rúpias no bolso, colocamos nossas sandálias, chapalas e partimos. Da mesma forma, se quisermos dar um passeio, nós pegamos a bengala, colocamos as sandálias, chapalas e estamos prontos. Todas essas atividades são executadas como uma preparação. Se quisermos ir, podemos ir. Caso contrário, podemos até cancelar esses compromissos. Nós também podemos adiá-los, mas nenhum adiamento ou cancelamento é possível em relação à nossa última jornada. Portanto, como podemos dizer da próxima vez em nossa vida? Devemos estar sempre prontos e totalmente preparados para a nossa última jornada, com intenso desapego, vairagya. O tempo não espera por ninguém. Os seres humanos devem seguir o tempo, mas o tempo não os seguirá. O tempo é um fluxo contínuo, pravarika. Mesmo enquanto desfrutamos deste mundo objetivo, devemos sempre cumprir nosso dever atribuído na vida, com intenso desapego, vairagya. Assim ensina a Bhagavad Gita. Terminou. Prashant Nilayan, 13 de agosto de 1984. Vou reler. Devemos cultivar um desapego intenso. Não devemos adiar a prática espiritual, sadhana, dizendo, da próxima vez, da próxima vez. Quando queremos ir a uma festa de casamento, nós guardamos 2 dotes e 2 camisas ou 2 saris com blusas em uma mala e nos preparamos. Se quisermos ir a um cinema, nós colocamos 5 rúpias no bolso, colocamos nossas sandálias, chapalas e partimos. Da mesma forma, se quisermos dar um passeio, nós pegamos a bengala, colocamos as sandálias, chapalas e estamos prontos. Todas essas atividades são executadas como uma preparação. Se quisermos ir, podemos ir. Caso contrário, podemos até cancelar esses compromissos. Nós também podemos adiá-los, mas nenhum adiamento ou cancelamento é possível em relação à nossa última jornada. Portanto, como podemos dizer da próxima vez em nossa vida? Devemos estar sempre prontos e totalmente preparados para nossa última jornada, com intenso desapego, vairagya. O tempo não espera por ninguém. Os seres humanos devem seguir o tempo, mas o tempo não os seguirá. O tempo é um fluxo contínuo, pravarika. Mesmo enquanto desfrutamos deste mundo objetivo, devemos sempre cumprir nosso dever atribuído na vida, com intenso desapego, vairagya. Assim ensina a Bhagavad Gita. Sairá. Sairão. A frase aqui que suscita maior raciocínio é essa. Devemos estar sempre prontos e totalmente preparados para a nossa última jornada, com intenso desapego. Né? Essa é a questão nossa da nossa vida, né? Porque a gente não sabe em que momento, né, a gente vai ter que ir embora, né? Então, vários compromissos, como ele dá aqui o exemplo, podem ser adiados, né, cancelados, né? Você faz uma preparação para ir, pode até desistir, mas esse daí é inadiável, a gente não sabe quando, e ele fala
aqui que a gente tem que estar sempre prontos e com desapego, né? Isso daí é muito difícil, eu acho, porque a gente tem o hábito de estar sempre adiando coisas, né? De achar que pode, né, fazer ossada na manhã, ou não, qualquer outra coisa que soar me, né, diz, a gente tem, eu pelo menos, né, acho que é muito do ser humano a gente ficar adiando, como se a gente pudesse controlar o tempo, né? Então ele alerta aqui que a gente não pode adiar o nosso sadhana para depois, a gente tem que cumprir, né? E eu vejo que ele fala aqui, né, que não há nada de errado em desfrutar do mundo objetivo, né, que ele fala aqui, mas a gente tem que cumprir o nosso dever. O nosso principal dever é a nossa liberação, né, a nossa fusão com o divino, né, a sair da ilusão, sairão. Sério? O ensinamento do Sai Baba, pelo menos essa parte, né, ela é direcionada para os buscadores, né, que estão em busca de moksha, liberação, né? E, os buscadores que estão em busca de moksha, eles estão em busca de moksha porque eles se deram conta, né, ou acreditam que a liberação seja um bom negócio, né, por assim dizer. Enquanto você achar que ficar reencarnando nesse mundo é um bom negócio, aí você vai continuar reencarnando nesse mundo, né? Você não vai entrar nessa busca. Mas em algum momento, né, pelo menos é o que ensina, né, Sai Baba e todo o Vedanta, em algum momento você vai chegar a esse ponto de amadurecimento, né, em que você quer voltar para o seu ser mais genuíno, né? É, não quer mais ficar reencarnando, interpretando novos personagens, quer pelo menos, né, descansar desse processo, né? Porque é um processo ininterrupto, né? Assim, pelo que eu já estudei, você desencarna e depois você encarna de novo, né? É similar ao processo do sono, né? Você, todas as noites dorme, e aí você tem um sonho bom, você tem um sonho ruim, você não tem sonho nenhum, e no dia seguinte você acorda de novo, né? E morrer, para quem não alcançou a liberação, é muito parecido, né? Vai dormir, você vai ter um sonho bom, que é o céu, ou você vai ter um sonho bom, ruim, né? Que é o inferno, ou você não vai ter sonho nenhum, e você vai acordar, só que quando você acordar, você
já não vai estar mais no mesmo corpo, você vai acordar em outro corpo, né? Vai ser um neném, ou um cachorro, ou um tubarão, ou uma planta, qualquer coisa. Não vai ter mais o mesmo corpo que você vai ter deixado para trás, né? E em algum momento você começa a, a sentir um anseio pela sua própria essência, que é a divindade, né? É, Isabel está falando desse anseio aqui, né? Você está constantemente voltado para a divindade, para o Atma. É isso o que ele chama de desapego intenso. Isso é o resultado, né, de um, de um amadurecimento, de um processo. Saira. Sairã. Eu achei interessante ele colocar o sadhana, né? Eu entendi que ele colocou o sadhana como essa preparação, né, que a gente faz, né, para ir num evento, né? Então, é aquilo que é necessário para a gente fazer essa nossa última jornada. Né? Ele coloca essa questão do tempo, né? O tempo não espera por ninguém. Mas é interessante que que o tempo é o tempo, né? Pensar assim, o que é o tempo? O tempo só existe aqui? Né? O que significa isso? O tempo é um momento entre um ponto e outro, né? Se é do surgimento do universo até a dissolução do universo, é o tempo, né? Do nosso nascimento até a morte desse corpo, né? Do nascimento do corpo até a morte do corpo. Interessante pensar no que significa, né? O que seria esse tempo. Ou então é interessante também não pensar, né? Porque às vezes eu, pelo menos, tenho a tendência a querer pensar demais nas coisas. E aí fico aprisionada justamente, né? Gerando a mente para o lado errado. Mas é interessante pensar nisso, né? O sadhana, ele é aquela bagagem que a gente faz, que a gente se prepara, a nossa preparação, né? Quando a gente se arruma para fazer a última jornada. Né? Porque eu acho que diferente da cultura cristã, né? Que acho que essa última só existe uma vida. A gente sabe que a última jornada é quando a gente se ilumina, pelo menos o que eu entendo até então, né? Que quando o Sai Baba fala, né? É quando eu não preciso mais reencarnar nesse mundo, né? Talvez. Enfim, são coisas que ficam muitas questões. Eu acho que o importante mesmo é pegar um ponto assim que tenha tocado no meu coração ali e seguir ele, né? O Sai Baba mesmo fala, né? Um copo d'água já basta para você matar a sua sede. Você não precisa fazer todos os sadhanas para você se preparar para essa última jornada. Né? A gente também não precisa saber tudo para poder fazer essa última jornada. Porque eu entendo que aqui no mundo, assim, nossa maneira de compreensão é limitada, né? Essa compreensão maior, ela é através do coração, né? Então, ou
de outra fonte. Mas não é pelo intelecto que a gente tanto faz, né? Tentar ser a ciência, né? O tempo inteiro. A nossa cultura tenta sempre validar alguma coisa com um ponto de vista científico. E a ciência, o tempo inteiro muda. E o tempo inteiro que ela muda, ela considera aquilo ali um fato incontestável e que vai ser mudado daqui a pouco, né? Porque a gente, quando, enquanto cientistas, a gente investiga usando o intelecto, a mente racional, né? Observa, tira conclusões. Então, é muito delicado mesmo. Então, talvez não pensar nessas coisas também seja um caminho. O importante é a gente fazer isso que o Sai Baba sempre fala, né? Pega uma coisa, né? Ele fala, pega um sloka da Gita e pratica, pega uma coisa dessa aqui, um sabe que pratica, né? Pega uma coisa e faz bem feito, né? Aquietar a nossa vontade de abraçar o mundo, né? E abraçar aquilo que a gente pode abraçar, né? De fato, assim, de fato abraçar. E não ficar só na imaginação, né? De que eu estou ali. Para fazer essa última jornada, né? Em rumo à iluminação. A gente também não sabe o que vai ser, né? A gente leu hoje um trecho interessante do Yoga Vasista, que é o Prahlada, o Vishnu vai despertar o Prahlada, lá que ele entrou em meditação profunda lá. E aí o reino ficou desgovernado, e aí o Vishnu fala, não, pai, se esse reino dos demônios ficar desgovernado, os reinos dos deuses aqui vai ficar todo mundo muito feliz, vai acabar todo mundo se iluminando aqui no reino dos deuses e acabar que quando os humanos pedirem que aquelas práticas devocionais não forem atendidas porque os deuses se iluminaram, eles não vão mais fazer. Então, tem que ter os demônios ali para incomodar aqui os deuses e continuar, né? Quer dizer, tem que haver os demônios para ter essa, foi o que eu entendi, né? Tem essa dualidade é interessante para, enquanto existe essa maia, né? Essa ilusão. A dualidade sustenta de alguma maneira, né? Essa ilusão. Se não tiver dualidade, é isso, a gente se ilumina e sai dessa. Eu achei interessante que ele vai lá e acordar o Prahlada, né? Tipo, acorda aí para você governar esses demônios. E o Prahlada, ele faz essa ideia, né? Ele fala muitas coisas e ele fala, como é que eu posso, né, morrer se eu não sou esse corpo, né? Eu sou o eterno, não existe um fim aqui, né? Então, até essa questão desse tempo, né? Por isso que eu fiquei com isso na cabeça. O que é esse tempo, né? Porque eu estou aqui quanto Carol, mas quando eu sair desse corpo aqui, o que vai acontecer? Se eu vou me iluminar, não vou me iluminar? Enfim, eu não acabei. O que acabou só foi essa atuação, talvez. Né? Então, é interessante, são muitas coisas, né, que o Sai Baba fala que são interessantes de refletir e buscar aplicar aquilo que tocou mais. Né? Acho que, para mim, nesse caso, desse pedaço do texto, é girar essa mente para o divino, né? Parar de girar para o mundo, né? Para o externo, girar para dentro, pro divino, que está dentro de nós, que somos nós, não está dentro, somos nós mesmos, é a nossa realidade interna, serena.
Sério? Vamos concluir então essa parte? Tá bacana. Trimbakam yajamahe sugandhim pushtivardanam urvarukamiva bandhanam mrityormukshiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti.